Isabela estava parada perto da janela, observando as crianças brincando no parquinho. Ela ansiava por ter seus próprios filhos, mas depois de dedicar seus melhores anos ao homem com quem conviveu por 8 anos, percebeu que ele era um canalha. Ricardo estava frequentemente ausente em longas viagens de negócios, dizendo a Isabela que eles se casariam e teriam um filho assim que ele ganhasse dinheiro suficiente, mas essas eram promessas vazias. Inesperadamente, uma mulher desconhecida ligou e revelou que era esposa de Ricardo há 14 anos e estava criando seus 2 filhos. Isabela não conseguiu entrar em contato com o ex-namorado e ele nunca mais voltou à vida dela. 1 ano depois, Isabela decidiu que era hora de mudar. Ela vendeu o apartamento que herdou da avó na capital e se mudou para outra cidade. Lá, ela comprou um novo apartamento e procurou um emprego que a satisfizesse completamente. As lembranças do passado machucavam seu coração, mas Isabela lembrou a si mesma que havia decidido começar de novo e esquecer o que havia acontecido antes. Ela tinha certeza que tudo daria certo. De repente, a campainha tocou e a mulher se assustou. Ela não sabia quem poderia ser, já que não conhecia ninguém na cidade. Isabela se aproximou silenciosamente da porta e olhou pelo olho mágico. Do outro lado, uma jovem segurava um berço com um bebê. Isabela abriu a porta e encarou a estranha perplexa. Aqui, pegue-o, agradeça ao seu marido. Agora você cria ele sozinha e eu tenho que organizar minha própria vida, gritou a mulher, colocando o berço no chão e entrou no elevador. Escute, deve haver algum engano, disse Isabela confusa enquanto as portas do elevador fechavam, mas a mulher já estava descendo. Isabela não sabia o que fazer. Correr pelas escadas era estúpido e ela não chegaria a tempo de qualquer maneira. Além disso, tudo isso poderia ser uma brincadeira ridícula. Ela se aproximou cuidadosamente do berço, abriu a cortina e viu o doce rosto de um bebê dormindo pacificamente. Alguns papéis estavam ao lado dele e Isabela, pegando o berço, voltou para seu apartamento. A primeira coisa que fez foi examinar os papéis. Além dos documentos do bebê, havia uma nota que dizia: Davi, cuide do bebê sozinho junto com sua esposa louca. Eu não preciso dele. Muita responsabilidade vem ao dar à luz a ele. Não se atreva a me procurar. Isabela olhou para o bebê e se perguntou o que faria com ele a seguir. A princípio, ela pensou que o destino finalmente havia lhe dado um presente e a oportunidade de se tornar mãe. No entanto, ela então percebeu que a criança tinha um pai biológico e seria errado não tentar encontrá-lo. Ela pegou o telefone para chamar a polícia, mas então percebeu o quão difícil seria a situação para o bebê. Ela decidiu tentar encontrar o pai sozinha até que ele fosse localizado. Mas primeiro era urgente resolver a questão da alimentação e higiene. Enquanto o bebê dormia, Isabela foi até a loja comprar tudo o que precisava. Felizmente, ficava apenas 1 minuto a pé de sua casa. Depois de proteger a cama com cadeiras e colocar travesseiros e cobertores em volta dela, Isabela pegou sua bolsa e saiu correndo de casa. Na loja, ela rapidamente pegou fraldas, mamadeiras e comida e também alguns conjuntos de roupas de bebê. Ela correu para a caixa registradora, esperando que a deixassem pagar sem ter que fazer fila. Felizmente, ela conseguiu pagar rapidamente e voltou para casa o mais rápido que pôde. Quando ela voltou, o bebê ainda estava dormindo e Isabela se acalmou. Ela rapidamente preparou a fórmula para a próxima mamada do bebê. Isabela estava alimentando o bebê e deixando a mamadeira esfriar quando, de repente, a criança começou a chorar e se agitar infelizmente. Isabela sorriu ao olhar para o rosto infeliz do bebê e imediatamente trocou a fralda dele e o vestiu com roupas novas e limpas. Depois que o menino comeu felizmente, ele adormeceu novamente, e Isabela começou a pensar em como poderia encontrar o pai da criança. Ela se lembrou de ter ouvido a mulher que vendeu o apartamento mencionar que estava planejando se divorciar dele. Então, Isabela decidiu ligar para essa mulher, chamada Amanda, para obter mais informações. Isabela discou o número de Amanda e explicou que precisava saber se o marido dela se chamava Davi.
Amanda confirmou que era o nome dele e fez uma piada insinuando que Isabela estava interessada nele. Isabela tentou explicar que precisava do número de telefone de Davi para entrar em contato com ele sobre o bebê, mas Amanda foi rude e desligou o telefone. Isabela ficou paralisada e frustrada com a resposta de Amanda. Em estado de choque, ela não seria capaz de revelar àquela mulher sobre o filho de seu marido. Isabela se perguntou quem mais saberia o número de telefone de Davi e decidiu ir aos vizinhos. No entanto, ninguém atendeu à porta. Então, ela se lembrou de ter algumas cartas do antigo proprietário do apartamento. Ela pegou uma pilha de correio e encontrou apenas uma carta endereçada a Davi. Era uma resposta oficial de um pedido feito ao provedor de serviços de internet e continha o número de celular de Davi. Isabela ligou imediatamente, e ao ouvir a voz agradável e suave de um homem do outro lado da linha, contou-lhe toda a história do bebê. O homem parecia confuso, mas ainda assim prometeu comparecer. Pouco tempo depois, a campainha tocou e era Davi. Ele estava animado e pediu para ver todos os documentos do bebê. Depois de dar uma olhada, ele se jogou cansado no sofá e colocou os braços em volta da cabeça, dizendo que não conhecia aquela mulher e que nunca teve filhos fora do casamento. Ele explicou que sempre foi Amanda quem era loucamente ciumenta e suspeitava que ele a traía sem motivo algum. Não consegui convencê-la do contrário, e o homem também afirmou que sempre quis muito ter filhos. Depois da ligação de Isabela, ele ficou quase louco. Claro que ele sabia que isso era incrível e não poderia ser verdade, mas havia uma pequena esperança por um milagre. Eles ficaram lá por mais um tempo, tomaram café e Davi chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, eles tomaram um depoimento de Isabela e chamaram uma equipe de ambulância que levou o bebê para o hospital para um exame. Davi ficou um pouco mais, tomaram outro café e então ele também saiu. Isabela ficou incrivelmente triste. Tinha conseguido se apegar ao bebê, e acima de tudo, queria segurá-lo. Agora, alguns dias depois, ela não conseguia mais suportar e foi à polícia para ver se o pai do bebê havia sido encontrado. Na delegacia, foi informada de que haviam encontrado a mãe da criança que deu o nome do pai, mas infelizmente ele havia se mudado há muito tempo para outro país e também havia rejeitado seu filho. Isabela começou a chorar e o policial tentou acalmá-la, assegurando-lhe que o orfanato cuidaria bem do bebê. Finalmente, Isabela enxugou suas lágrimas, e sem hesitação, foi ao orfanato. Quando a diretora do orfanato soube qual bebê Isabela gostaria de adotar, ela ficou chocada. Ontem, eles estavam preparando documentos para a adoção da criança que Isabela queria. A mulher sugeriu que ela escolhesse outro filho, mas Isabela não desistiu. Ela acreditava que o menino era seu destino e não estava disposta a desistir facilmente. De repente, Davi chegou, o homem que queria adotar a criança. O diretor explicou que outra mulher também estava interessada na mesma criança. Davi se aproximou de Isabela e propôs que eles adotassem o menino juntos, desde que ela se casasse com ele. Isabela concordou e, 7 anos depois, eles tiveram 2 filhas juntos. Eles sempre lembram como o destino os uniu. A história de Isabela demonstra a coragem e a determinação em lidar com situações inesperadas e difíceis. Ela não permitiu que os eventos ruins do passado a impedisse de seguir em frente, e não hesitou em assumir responsabilidades extras e desconhecidas. Sua atitude mostra que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos encontrar força e coragem para seguir em frente e superar nossos medos e incertezas. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!